Oi pessoal, como vocês estão? Espero que sejam bem. E esse vídeo é um vídeo de retorno para dizer que eu voltei depois do meu detox de redes sociais, estou de volta. E esse vídeo é para contar para vocês um pouco sobre como foi. Vou tomar um banho, vou passar algumas coisinhas aqui na cara. Enquanto isso eu vou conversando com vocês. Fiz um mês de detox das redes sociais. E estou aqui em clima de Natal, porque essa árvore de gente, ela fica 24 horas ligada, se deixar, né? Pelo menos até o horário em que o meu bebê vai dormir, ela fica ligada. Se ele vê que a gente apagou, ele vem e liga e acende ela. E cada dia ela tá em um lugar diferente. Ela é bem pequenininha, ó. Ela é bem pequenininha, não coloquei enfeite esse ano, porque eu coloquei e o baby ia e tirava e lançava, né? Então eu falei, vou deixar sem. E embora que eu gosto dela sem, só com as luzinhas. Então como que foi meu detox, gente? Deixa eu colocar aqui o microfone, porque senão eu vou ficar segurando e vai fazer muito chiado. Então, como que foi esse meu período de detox? Como que eu fiz? Então, assim, foi praticamente zero telas. Assim, não só o celular, mas a televisão, computador e celular. Então, foi um detox mais pauleira mesmo. Sem nada de telas. Eu fui mais rígida comigo mesmo, porque eu preciso aprender, né? Então, assim, como eu sempre falo. E eu preciso lidar com as coisas, com as consequências, enfim. Então, só que assim, gente, a televisão, por exemplo, as coisas que eu mais uso são celular e computador. Porque a televisão, ela já não é algo que eu consumo com frequência. Então, assim, de forma muito esporádica. Aqui em casa, nós já temos esse hábito de não ver tanta televisão, né? O meu esposo, às vezes, acaba vendo um pouco mais, porque ele gosta de assistir vídeo. Então, às vezes, ele põe aqui, né, depois que o bebê dorme. Porque o nosso bebê, ele é zero telas. Então, assim, ele só vê, ele tem acesso à tela pra ouvir música na televisão. E é no Spotify, então ele não vê vídeo, não vê nada. Às vezes, assim, agora que nós estamos colocando alguns vídeos, mas os vídeos mais, assim... Depois eu posso estar falando um pouco mais, se vocês quiserem, sobre a questão do nosso baby ser zero tema. Alguns vídeos de música, de orquestras, né, pra ele ver alguns instrumentos, porque a gente fala muito sobre os instrumentos, só que a gente muitas vezes não tem esse instrumento em casa. Então é uma forma da gente, de mostrarmos pra ele esses instrumentos, qual que é o som, enfim. Então é basicamente isso. Então ele não vê telas assim. Então nós já temos essa cultura em casa. Então eu sou uma pessoa que já não assiste muita TV. Então nesse período de um mês, eu assisti um filme com a minha mãe, gente. Porque foi um tempo de qualidade que eu tive com ela. Então a gente assistiu um filme de Natal. Então eu acabei abrindo essa exceção e eu não assisti TV. Então, assim, eu não assisto TV porque eu já fui muito viciada em televisão. Então, hoje eu tento me segurar muito, então eu vejo já de forma muito esporádica. Então, assim, quando o meu esposo pede e fala assim, amor, vamos assistir algum filme, né? Eu quero que você assista esse filme, embora eu não goste de assistir filme com ele, porque ele dorme, gente. Ele simplesmente coloca o filme e dorme. Só que dessa vez, então, assim, eu também não mexi no computador. Não porque eu não quis, porque eu também queria ter trabalhado, né? Ter feito algumas coisas no computador. Só que eu não consegui, porque eu fiquei com o meu... Ficou só praticamente eu e o meu filho, né? E o baby. Eu cuidando dele, porque o meu esposo, nesse período, ele viajou 3 semanas seguidas a trabalho. Então eu fiquei quase que um mês sozinha com o baby. E aí, nesse período, né? Então eu comecei o detox e eu já viajei. Fui pra casa da minha mãe, da minha irmã, pra eu não ficar totalmente sozinha aqui em casa, né? Numa outra cidade, essas 3 semanas, né? Totalmente sozinha. Então, eu fui pra lá. Só que lá, eu fiquei boa parte do tempo, só eu, né? E o bebê. Então, foram semanas, assim, bem pauleiras, né? E pra quem é mãe, e pra quem viaja com o bebê, a gente sabe que eles saem da rotina, que eles ficam mais agitados, porque eles ficam curiosos, querem descobrir, querem desbravar. Então, ele fica mais agitado. Então, às vezes, não dorme direito, porque sai, né, da caminha, da rotina. Aí eu não dormia direito. Então, assim, dessa vez foi bem cansativo, exaustivo. E aí, o meu emocional, ele ficou bem mexido. E esse é um dos principais motivos pelo qual o meu detox, ele não foi 100% como eu havia planejado, como eu gostaria que fosse. E eu não fiquei um mês, né? Eu acabei introduzindo as redes sociais um pouco antes, por falta de controle meu, por descontrole meu, por causa do meu descontrole emocional, por conta dessas 3 semanas que eu passei aí. Então eu fiquei muito cansada, enfim, e isso tudo me desregulou, né? O meu emocional ficou balançado, porque eu queria vir embora, queria estar em casa, né? Enfim, lá é muito calor.
Então, assim, a gente sofre também com relação ao clima. Gente, como eu me acostumei fácil com o clima daqui, com o clima de Curitiba. Sim, gente, a gente ama o clima daqui, né? Até por conta do meu emocional balançado, gente, as minhas mãos descascaram todas, fora que um calor intenso lá, lá é muito quente. Então, as pontas dos meus dedos descascaram todas, ó. Me deu herpes, enfim, né? Eu sempre volto pra casa com herpes e com o meu emocional bem balançado. Então, por conta do meu descontrole emocional, o meu detox também saiu do prumo, né? Descarrilhou. Porque eu não consegui completar um mês completo de zero celular. Então, como que eu fiz o meu detox? Tá? Então, assim, eu não. Se você jogar na internet, vai ter algumas pessoas falando sobre como você pode fazer, dando ideias, dicas e tudo mais. Uma das dicas, né, que o pessoal fala é para excluir os aplicativos, né? Tirar do celular. Só que assim, gente, já fiz isso das outras vezes e não funcionou. Por quê? Porque eu preciso criar primeiro autocontrole, domínio sobre a minha mente, dizer assim, eu mando. Fora que a gente também precisa trabalhar em domínio, né, de controle emocional. Por isso que é importante também fazer terapia, né, de acompanhamento com relação a isso, ao qual eu não estou tendo ainda. Mas isso é meta pro ano de 2026, né, para ajudar todos esses meus processos que eu estou vivendo. Isso é muito importante, é fundamental, não dá mais para adiar. Então, voltando agora, gente, como que eu fiz? Então, algumas pessoas indicam excluir os aplicativos. Eu não excluí dessa vez. Porque eu falei, não, eu preciso ter esse controle, eu preciso olhar ali e falar, não, você não vai clicar, você não vai apertar, você não precisa disso, porque você está zero telas, tá? Porque você pode, você consegue, você tem domínio sobre si. Né? Então, o que eu fiz? Eu não excluí os aplicativos de redes sociais, ficaram ali no meu celular, mas eu reorganizei esses aplicativos, eu mudei a posição dele, né? Porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele está condicionado no dia a dia a já ir de forma automática. Então, isso é o que eu observei nesse período e consegui, dessa forma, tirar essa questão automática. Tá? Então eu tenho feito essas mudanças durante a semana. Aquela semana eu deixo em uma posição, na outra semana eu já mudo, pra eu enganar meu cérebro mesmo, tá? Então eu não excluí, deixei ali, justamente proposital, para todas as vezes que eu abrisse o celular, fosse automaticamente ali falar, opa, parou. E aí eu não abri, gente. Às vezes eu pegava o celular e assim, por um período, só passando os aplicativos, pra justamente eu tirar esse hábito, sabe? E é isso, gente. Foi dessa forma que eu fiz. E aí, gente, os 3 primeiros dias, pra mim, né, eu acho que isso não é um padrão, não estou generalizando, mas eu fico muito irritada, muito irritada. Muito irritada, eu fico brava, eu fico chata. O meu emocional, ele fica assim, ó, na minha cabeça. Eu fico muito desregulada. E pra você aprender a respirar, a olhar pra si, a se autorregular, falar, não, eu não preciso disso, não preciso disso. Porque é um vício. 3 primeiros dias, eu fico bem irritada. Então, assim, o meu humor não fica legal. Então, assim, não foi fácil. Muitas vezes eu ficava chata com o meu esposo. Às vezes eu ficava irritada por qualquer coisa que o meu bebê fazia. Então, eu ficava muito fora de mim. Depois, nessa primeira semana, eu fui acalmando, né? Eu fui ficando mais tranquila. Fui aprendendo a relaxar. Aprender a mudar, né? A forma como eu me autorregulava, né, a mudar esse hábito de pegar o celular constantemente. Então, eu comecei a substituir. Aí, o que eu fui introduzindo durante esse período foi o hábito de, ao invés de pegar o celular quando dava alguma crise de ansiedade, ou quando dá aquele negócio assim, tipo, vou pro celular, aquela vontade, sabe? Foi pegar um livro. Então, eu espalhei vários livros, eu levei livros na viagem. Aqui em casa também, né, os primeiros dias, eu coloquei livros no quarto, eu coloquei livros principalmente na cozinha, que é um lugar que eu fico muito. Então, na hora que eu ia pegar o celular, eu falei, oh, vou pegar o livro. Aí eu pegava o livro, eu lia, nem que fosse um parágrafo, uma linha, uma página. E isso já me ajudava, gente, a respirar. E aí eu fui, o quê? Aprendendo a ter esse hábito de pegar o livro e de ler. Pegar o livro e de ler. Então, e aí eu comecei, gente, a ler livros que eu queria por muito tempo ler, que estavam parados ali. Não finalizei ainda os livros? Não finalizei. Mas eu estou adquirindo esse hábito. E isso foi muito, muito positivo. Só que, gente, conforme foi passando essas semanas,
Eu longe de casa, longe do marido, longe da minha rotina, não dormindo bem, extremamente cansada, exausta, várias vezes eu chorei. Eu acabei por descontrole mesmo, abrindo o aplicativo e consumindo as redes sociais bem antes do que eu havia planejado. Porque a minha intenção era, né, adquirir esses novos hábitos, de ter esse controle, porque eu queria introduzir aos poucos. E voltando de uma forma não a só consumir conteúdo, mas a produzir conteúdo. Só que acabei utilizando as redes sociais para me autorregular, então eu tive esse problema. Mas, gente, embora eu tenha tido esse descontrole, né, eu observei novos hábitos. Eu acho que eu estou mais consciente ao uso, eu estou fazendo de forma mais controlada. Então foi algo assim positivo, gente, foi positivo. Muitas vezes eu não fico tanto tempo, às vezes eu fico assim, bem pouquinho, abro, olho algumas coisas e já saio. Eu observei um domínio maior com relação a isso, um controle maior. Só que eu acho que eu ainda estou consumindo muito, embora seja menos, por eu ter ficado algumas semanas zero, quando a gente começa a gente acha que a gente tá muito. E, gente, é muito gostoso, de verdade, ficar sem usar as redes sociais, sem ficar olhando o que os outros estão fazendo. Você acaba se acostumando por um tempo, assim. E é libertador. Não, é libertador, porque você acaba saindo dessa zona de comparação, que muitas vezes a gente entra. E isso foi muito bom. Foi muito legal. E o que me incentiva a fazer mais vezes, né? Embora agora eu estou querendo criar conteúdo, mas é algo que é gostoso, de verdade. E uma coisa muito importante, gente, eu não posso terminar esse vídeo sem falar isso. Eu aprendi a descansar. Isso pra mim, eu acho que valeu a pena. Eu aprendi a descansar da forma correta. Porque muitas vezes a gente tá cansado e a gente quer descansar no celular. Só que a gente tá ativando mais o nosso cérebro, né? Não é o jeito correto, digamos assim. E eu convido você, se você quiser também, né, pegar esse finalzinho de ano, fazer um detox, ou comecinho do ano, ficar esse tempo sem usar muito o celular, sem usar as redes, e aprender a descansar, né, eu acho que a gente precisa aprender a descansar novamente, né, criar esses novos hábitos. É isso, gente, se quiserem perguntar mais coisas, estou de volta, vai ter novos vídeos aqui no canal. Decidi fazer esse detox antes de acabar o ano, porque eu queria resolver essas pendências, né, criar novos hábitos antes de acabar o ano, e não no próximo ano, né? Pra já entrar no próximo ano com novos hábitos. Gente, até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês. E, gente, Feliz Natal. Mas se vocês querem saber mais alguma coisa, mandem aqui, tá? Que eu estarei respondendo, gravando, mandando ideias, dicas de vídeos, coisas que vocês querem saber, coisas que vocês gostariam de ver. Enfim, é isso, gente. Beijo.